Pessoal, esse vídeo aqui vai ser uma prova do porquê você não deve mexer no celular ao acordar, tá? Inclusive, eu acordei tem pouco tempo e nem tô fazendo nada, entendeu? Já peguei, fui tomar meu banho, tomei meu café da manhã aqui rapidinho, um ovo mexido, né, que é excelente, convenhamos, pro café da manhã, e já abri a câmera aqui, cara, sem nem pensar muito no que eu vou falar pra vocês. E olha só o tanto que eu já falei, né, em 27 segundos. Cara, é impressionante isso, sabe? Eu vou te contar agora uma coisa que eu já coloquei em prova na minha vida diversas vezes, e em todas as vezes isso, sabe, se provou ser verdade, que é quando nós acordamos, o nosso cérebro, ele... Primeiramente, vamos voltar um pouco aqui, vamos falar sobre antigamente. Antigamente, como que funciona a respeito da dopamina, né? Nós acordávamos e tínhamos que buscar, né, nosso alimento, caçar, várias outras atividades que isso tudo ia nos dando dopamina real e não artificial, como a gente encontra em computador, em celular, certo? Em rede social, em qualquer outra coisa. Dopamina real, entendeu? Dopamina real. Mas para conseguir isso, nós tínhamos que fazer exercício físico, nós tínhamos que se esforçar, entende? Trabalhar de alguma forma. E acontece que hoje em dia, nós temos que só pegar o celular, sabe? Só pegar o celular, só ligar o computador, qualquer outra coisa assim, e pronto. Nós já temos dopamina, fácil. E, primeiramente, cara, que é uma dopamina totalmente artificial e muito, né, muito, como que eu posso falar assim, gigante, sabe? Quantidade gigante de dopamina, muito fácil, cara, muito fácil. Antigamente não era assim, entendeu? E não deve ser assim até hoje. Por isso que nós conseguimos ver tantas pessoas que todos os dias mexe muito tempo, né? Quem costuma mexer muito tempo no celular, quem costuma jogar muito tempo por dia, tem dificuldade para focar nas coisas que realmente importam, para largar aquilo, entendeu? Porque é uma dopamina que é tão grande que o nosso cérebro vai viciando e ele sente falta, entendeu? Ele vai se acostumando com essas quantidades grandes e aí quando você vai fazer alguma atividade nova, como por exemplo, ler um livro, entendeu? Que não vai te dar essa dopamina gigante e que vai ser ao longo do tempo mais demorado ali, uma dopamina real também, você vai começar a não conseguir. Você vai ler 2 minutos e você vai querer parar já vai estar insuportável, entendeu? Mas nós temos que vencer isso. Como? Começa com os 2 minutos, se você quer ler, por exemplo, entendeu? Leia 2 minutos. Aí depois, aos poucos, você vai aumentando e você vai ver que o que era antes de 2 minutos se tornou 1 hora, por exemplo, entendeu? Você conseguindo ler 1 hora de um livro que você queria ler e não conseguia ler nem por 5 minutos, 10 minutos. Entendeu? Então, ó, novamente, outro ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo, tá? Ó, 3 minutos e 18. Olha o tanto que eu falei, cara. De verdade mesmo. Criatividade, cara. Tem estudos já falando sobre isso, entendeu? Se eu não me engano, já comprovando. E agora entra a parte que eu disse que eu já provei isso na minha vida diversas vezes, é verdade. Cara, criatividade, entendeu? A criatividade surge quando nós não estamos distraídos, quando nós não estamos fazendo nada. É literalmente não fazer nada, sabe? Se eu não me engano, eu já vi até, acho que foi um experimento, né? De botar uma pessoa num quarto todo branco, fechado, e pronto, e ver o que ia acontecer, sabe? Uma pessoa que, enfim, conseguiu ter criatividade depois disso, sabe? A pessoa, nesse tempo dela fechada dentro desse quarto sem nada, ela foi procurando coisa para se distrair, não tinha nada, até o momento que ela simplesmente parou e desistiu de procurar alguma coisa para fazer, sabe? E aí nisso, de parar de tentar se distrair, começaram a surgir várias ideias, entendeu? Começaram a surgir várias ideias nessa pessoa. Eu não me lembro porque já tem muito tempo que eu vi isso, tá, pessoal? Eu tô tentando aqui puxar do fundo do baú mesmo, entendeu? Da minha memória aqui, mas era um experimento mais ou menos desse jeito. E eu já botei isso em prova na minha vida várias vezes, cara. De verdade, por exemplo, eu quero gravar vídeos, certo? Eu gravo vídeos aqui no YouTube, inclusive se inscreve aí se você ainda não é inscrito, deixa o like pra me ajudar.
O meu intuito aqui é sempre passar uma visão de vida boa para vocês, passar a minha experiência de vida também, passar valores cristãos que são bons valores, né? Tem viés cristão nos meus vídeos, porque eu sou cristão. Então, resumindo, é um conteúdo para ajudar você na sua mentalidade, entendeu? É sempre ir pelo lado bom, pelo melhor lado para você, certo? Então, vai ser muito bom você se inscrever. Olha só, diversas vezes, eu sou uma pessoa que diversas vezes acorda e mexe, sabe? Mexe no celular e vai fazer alguma outra coisa. Se envolve com dopamina artificial, entendeu? Acordo, faço alguma coisa e já vou jogar, por exemplo, entendeu? No computador. E já tiveram períodos que eu aboli isso, né? Totalmente. Eu tirei isso da minha vida por determinado tempo. E eu notei que essa afirmação é real sobre a criatividade. Por quê? Porque quando você joga, quando você mexe no celular, esse tipo de coisa, você está distraído, certo? Você está distraído. E não é fácil de você... Primeiro que não é fácil de você ter ideias dessa forma. Você não vai ter ideias, você não vai trabalhar sua criatividade porque você está distraído. Sua mente está em outra coisa. Se eu quero que minha mente esteja em gravar vídeos, como eu vou conseguir gravar um vídeo, ter ideias do que falar aqui para vocês, se eu ficar jogando, se eu ficar mexendo na rede social? Entendeu? Como que eu vou fazer isso? Não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai acontecer. Então, eu preciso não estar distraído. E o segundo ponto, cara, sobre o que eu falei do pessoal que tem esses hábitos, quando tenta partir para outra coisa, não uma dopamina real, quando tenta iniciar algum projeto de trabalho na própria vida, quando tenta começar um hábito de leitura, não consegue, é por isso também. Eu já provei várias vezes na minha vida, que é quando você entra nessa frequência, cara, de dopamina artificial em grande quantidade, algo que não é natural, quando você troca dessa atividade, dessa dopamina para uma dopamina real, troca para uma atividade que você realmente gostaria de fazer e não se distrair, tipo leitura, não é fácil de você conseguir focar, entendeu? Eu digo por experiência própria. Várias vezes eu acordei, fui para dopamina artificial, fui para, enfim, essa dopamina que não é natural, seja jogando, seja nas redes sociais. E depois, para eu passar para gravar vídeo aqui para vocês, era uma luta, entendeu? O meu cérebro não conseguia ter a criatividade tão rápida, eu não conseguia elaborar as falas tão rápido. Olha só, 7 minutos e 40 de vídeo, eu tô aqui falando ainda, entendeu? Mas por quê? Porque eu acordei e vim direto para o que importa, entendeu? Só tomei um banho, tomei meu café da manhã aqui, um ovo mexido, excelente para o café da manhã. E liguei a câmera, entendeu? Eu não me distraí, eu não entrei nessa frequência artificial dessa dopamina gigante de jogos, de redes sociais. Eu não entrei. Então meu cérebro tá fresquinho, vamos falar assim, entendeu? Meu cérebro tá fresco, tá fresco. Só que a partir do momento que eu entrar nessa frequência, principalmente se for por muito tempo, aí você pode ter certeza que o meu foco ao decorrer do dia não vai ser mais o mesmo. Novamente, eu já provei isso na minha vida diversas vezes, porque já tiveram períodos em que eu fiquei exatamente todos os dias sem... A primeira coisa que eu fazia no dia, entendeu? As primeiras coisas eram coisas que eu realmente queria fazer, em que eu não poderia estar distraído e deixava a dopamina artificial só para o final do dia. Resultado, eu conseguia me focar ao decorrer do dia inteiro. E só no final, antes de dormir, né, mais próximo ali do final do dia, eu entrava nessa frequência, entendeu? E acontecia isso, eu passava o dia focado. Agora, o dia que eu acordo e vou pro celular, vou pro jogo, vou pra dopamina gigante, em quantidades que não são naturais e artificial ainda por cima, quando eu for tentar sair dessa frequência para qualquer outra coisa produtiva no meu dia, eu não vou conseguir ser produtivo. Essa é a palavra. Se você inicia seu dia com o celular, você vai ter muito menos produtividade no seu dia a dia, certo? De verdade mesmo, cara. Até pra faculdade eu já notei isso, tá? Dias que eu vou ali no meu ônibus, por exemplo, sem mexer no celular muito, entendeu? E dias que eu vou no celular mexendo, né, jogando um joguinho no celular, assistindo alguma coisa, sabe? E eu já notei também que
todos os dias que eu não mexo no ônibus direito no celular, no máximo para mandar uma mensagem ali, não fico vidrado, sabe, 1 hora direto no celular, eu já notei que quando eu chego na faculdade e vou prestar atenção na aula, eu consigo ter muito mais atenção na aula, consigo absorver muito mais informação do que quando eu fico no celular. Quando eu fico no celular é difícil de quando eu chego na faculdade e ter toda essa atenção que eu tô falando aqui para vocês. E por que que isso acontece? Porque por conta do negócio que eu acabei de falar. Frequência, cara. Porque eu iniciei meu dia, né? Tudo bem, saí de casa, né, fiz algumas coisas em casa antes, mas, pô, fiquei lá 1 hora de manhã no celular, naquela frequência artificial, entendeu? De dopamina, grandes quantidades que não são naturais, para aí sim, depois de 1 hora, quando chega na faculdade, tentar passar para uma dopamina real, e que é mais lenta, enfim, quantidades naturais, doses naturais. E o que aconteceu? O foco era difícil, porque a mente já estava na frequência, entendeu? Já estava na frequência artificial, cara. Então é isso. Esse vídeo aqui é uma prova disso, tá? Você vai ver que no título provavelmente vai ser algo desse tipo. Provavelmente vai ser algo desse tipo. 11 minutos, olha só, 11 minutos, pessoal. Isso aqui é a primeira coisa que eu tô fazendo no meu dia, entendeu? Tirando café da manhã e um banho, cara. Primeira coisa que eu tô fazendo no meu dia. Eu não pensei nem no que... Eu nem pensei nisso tudo aqui que eu tô falando nesses 11 minutos e meio de vídeo, entendeu? Eu não pensei. E tá aí a prova de como que você consegue ser criativo, ser produtivo, se você deixar para fazer as atividades que você realmente quer fazer logo de primeira e não entrar na frequência ruim da dopamina artificial, entendeu? Porque pode até parecer para você que está me assistindo que eu pensei, poxa, eu fiquei pensando antes de abrir a câmera muito, né? Eu vou falar isso aqui, eu vou falar isso, depois eu vou falar essa frase aqui. Não, é quase zero planejamento. Eu só pensei, olha, eu vou provar hoje pro pessoal que não se deve mexer no celular quando acordar, não se deve entrar na frequência de dopamina artificial ao acordar, caso você queira ser produtivo, entendeu? Caso você queira ter uma evolução na sua vida nesse quesito. E aqui eu estou, entendeu? Olha a criatividade que eu tive, cara. Eu tô tendo criatividade para falar por 12 minutos seguidos. Tudo que tá vindo na minha mente, entendeu? Várias ideias, eu tô falando aqui com você, entendeu? Pô, isso é muito legal, cara. Tá aqui a prova para vocês, entendeu? Tá aqui a prova. Agora, é como eu falei, se eu tivesse mexido no celular pra caramba antes de entrar aqui, entendeu? Se eu tivesse ficado lá na rede social rolando Reels, rolando YouTube Shorts, jogando jogo no celular, jogando jogo no computador, caraca, que isso, irmão? Não ia estar aqui não, entendeu? Não ia estar, né? Eu ia ter, pô, regravado várias vezes, eu não ia estar conseguindo fazer com que as ideias fluam né? Enfim, com que as ideias venham com facilidade. Não ia, cara, não ia ser fácil igual foi agora. Essa é a primeira vez que eu tô gravando, não é o segundo vídeo, não é o terceiro, entendeu? Não teve gaguejamento, não teve nada, porque minha mente está fresca, minha mente está produtiva, está focada na dopamina real, entendeu? E aí você pode me perguntar, pô, Miguel, isso aqui não é uma dopamina artificial que você está fazendo? Não, porque a única coisa que eu fiz é ligar a câmera do celular e apertar o botão de gravar. Eu tô conversando com você, entendeu? É como se você tivesse sentado na minha frente e a gente estivesse batendo um papo agora. É exatamente isso. Exatamente isso. Entendeu? E conversar é uma dopamina real. Então, é isso, pessoal. Eu queria provar isso para vocês. Então, se vocês querem ser mais produtivos no dia a dia de vocês, se vocês querem ter um bom dia no trabalho de vocês não querem ficar se sentindo entediados pra caramba no dia de vocês, no trabalho, quer conseguir prestar mais atenção nas suas aulas da faculdade, qualquer coisa desse tipo, se você quer ser mais produtivo, não inicie seu dia na frequência da dopamina artificial, que é assim que eu decidi chamar nesse vídeo. Beleza? Pessoal, aí embaixo na descrição vocês vão conseguir encontrar o meu Instagram. Segue lá, caso você queira acompanhar. De vez em quando eu posto alguma coisa, né? Sempre, tá? Pra falar a verdade, que eu não sou muito de ficar postando direto um monte de coisa, não. Eu sou mais aqui do YouTube mesmo, tá? Mas, se você puder, cara, de verdade mesmo, por favor, comenta aqui embaixo alguma sugestão de vídeo que você vai me ajudar muito pra trazer temas que você deseja ver eu falando aqui no canal. Beleza?
Valeu, pessoal, até a próxima.